Oi, gente. Boa noite, boa noite. Espera a galera entrar aí. Hoje vamos ter um bate-papo maravilhoso com o professor e psicanalista Adriano. Luciano entrou, Thiago Xisto tá aqui. Obrigada. Idílio tá aqui. Um abraço, Idílio. Como que você tá? Tudo bom? Jogos da Mente entrou aqui. Boa noite, galera. Boa noite. E aí, Idílio? Difícil, hein, essa vida com esse prefeito e esse governador, né não? Tâmara entrou. Elaine. Oi, Elaine. Ó, fica aí que hoje é uma live bem bacana, viu? Pais e filhos. Se bem que você não precisa ver isso não, né? Que o Vitor, muito bem criado. Coisas da Suzana tá aqui. Rafael Santana, Miguel. Miguel, como que tá a luta aí, hein, meu amigo? Me conte como que tá aí. Professor Adriano entrou. O Weiler entrou. Bora. Dessa vez você não dorme não, viu, Weiler? Boa noite, Sabrina. Boa noite, gente. Tudo bem? Como Boa estão? noite, professor Adriano. Beleza? Por aqui tudo bem, por aí. Tranquilo. Olha o Euler. Da semana passada, Adriano, ele disse que dormiu. Aí hoje eu falei Pois pra ela, não é, dorme não. tomou energético. Almério Júnior entrou, Léo, Mel Crispim. Muitos pais na nossa live, viu, professor Adriano? Já estou vendo Puxa, aqui, conheço interessante. alguns, muitos pais. Interessante. Muito bom. Então, professor Adriano, vamos logo Sim, ao que interessa. Pais sim. inseguro Boa versus noite. filhos adolescentes. Como que nós Sim, começamos aí? Conte pra gente um pouquinho, depois a gente vai bater nesse papo, vamos conversando isso. melhor sobre isso. Para mim. Acho que a internet. O Ender está aqui, enquanto a internet o professor restabelece. Marli, Regis, Kênia, Vitor Salatiel. E aí, Vitor, beleza? Professor Adriano, O sua senhor está internet falando para mim. tá me ouvindo? Eu não estou. O senhor quer sair da live? Eu vou sair, eu vou tirar o senhor da live e te Oi? convidar de novo. Tá legal. Espera aí, gente, que eu já vou convidar o professor de novo. Opa, ixi Maria. Beleza. Caio tá aqui, Gabriel Assis entrou, Adriano também, Igor, a galera. Obrigada, viu, gente? Live 9 horas da noite, vocês aqui, ó. Fiel, Juliano entrou, Igor, boa noite, Igor. Wender, vai dar certo, vai, Wender. Jocélia, Jocelaine, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Estou aguardando o professor entrar, o Paulo Vitor, a Lourdes. Só para vocês que chegaram agora, Igor, manda um abraço para o pastor Marcos. Vou mandar. Para vocês que chegaram agora, essa é uma sequência de lives que nós estamos fazendo, que nós estamos fazendo com o professor e psicanalista Adriano. Semana passada nós tivemos um papo muito bom sobre a saúde mental pós na pandemia, né? E pós-modernidade também, a gente abordou muito a questão da modernidade. Residência Paineiras, ó, o professor entrou aqui, o Edu entrou.
E hoje nós vamos falar pais inseguros e filhos adolescentes, como tratar disso. Pronto, professor. Verdade. Beleza. Tomara que dê tudo Fique, certo agora. fique à vontade que as pessoas querem ouvir você. Estão cansadas da Que é minha isso? voz já. Não, que é isso, que é isso. E vamos aí, né? Nesse mundo digital, aprendendo uns com os outros, e é uma das vantagens dessa nova realidade tecnológica, o fato de podermos compartilhar aquilo que sabemos, nossas vivências, compartilhar aqui por meio da internet o que somos, né? E as maneiras como percebemos a vida. Não é verdade? E é isso, né? Exatamente. O assunto de hoje é a questão de pais perdidos e filhos adolescentes. O que é que você manda? Bom, vamos lá. Pais perdidos. Por que os pais estão perdidos hoje? Porque os pais estão perdidos hoje? Porque nós estamos vivendo, mais do que nunca, transformações muito rápidas. As regras que serviam no passado não servem mais. Isso tem deixado os pais, de certa forma, perdidos. Porque há alguns anos, e é importante que nós entendamos isso, e é muito comum também que os pais entendam que a relação que eles têm com os filhos hoje não tem como e não pode ser a mesma relação que os pais deles tiveram com eles. As transformações têm acontecido numa velocidade muito grande. Então, o que acontece é que há 40 anos, há 60 anos, há 70 anos, os pais preparavam os filhos para o mundo que eles conheciam. Olha só, os pais preparavam os filhos para um mundo que eles conheciam. Hoje, o mundo muda todo dia. O mundo muda todo dia. Não só por causa das novas tecnologias, mas as novas tecnologias estão mudando o jeito de pensar e o jeito de nos relacionarmos com a realidade. Então, o pai hoje não tem mais as respostas para as perguntas dos filhos. E falar sobre isso é muito importante. Por que é importante? Porque nós temos que pensar que esses pais estão perdidos, que é normal sentir-se assim nesse tempo, e isso não torna esse pai menos amoroso, menos preocupado e menos responsáveis do que os pais de outras gerações. O que acontece é que o mundo mudou e está mudando numa velocidade absurda. Nós estamos fazendo uma live agora pelo Instagram. Pensa só o que é isso. Há 10 anos. A gente usa hoje o WhatsApp como se fosse algo como se fosse algo que sempre tivesse feito parte de nossas vidas. Mas o Instagram tem aí 7 anos. Não, o WhatsApp, perdão, tem 7 anos, 8 anos que nós usamos. Então, isso tudo está mudando a nossa relação com a realidade, a nossa relação com o mundo. Então, os filhos estão pensando de outro jeito, entendendo o mundo de outro jeito, e os pais, hoje, têm que buscar as respostas junto com os filhos. Entender, por exemplo, que eles têm que ajudar os filhos a se prepararem para um mundo que ainda não existe. É isso aí, o pessoal do canal Mais Geo, lá de Geografia, né, Lobão e Rocha. É isso aí. Somos cobaias dessa nova realidade tecnológica e dessa nova realidade de percepção de tempo. Dessa nova realidade de percepção de tempo. O pessoal gosta muito de falar, já viram até clichê, fala do sociólogo Zygmunt Bauman. Ele fala que estamos vivendo um tempo líquido. As relações são líquidas. Os tempos são líquidos. Não é? E isso está afetando tudo. Isso está afetando a nossa maneira de perceber o conhecimento e a maneira como os pais educam os filhos. Não é? O mundo se transforma numa velocidade muito grande, as demandas são diferentes, o raciocínio é diferente, o jeito como eles pensam é diferente. Né? Isso tudo Perfeito. é fundamental. E aí... Então, agora, só concluir uma coisa, Os pais estão perdidos? Estão. O que eles vão fazer? Então,
saber que não é culpa deles. Saber que isso é uma característica desse tempo. Segunda coisa, entender que as respostas que eram usadas há 10 anos não existem mais. Não funcionam mais. Não é? As regras que funcionavam não funcionam mais. Então, o que os pais têm que fazer? Buscar novas respostas todos os dias. Mais do que buscar novas respostas, é aprender a fazer as perguntas. É isso que essa realidade líquida exige hoje. Né? Deixar você falar um pouco também, né? Não, perfeito. O Toda, Idílio, ele toda tá vez que eu falando. venho aqui, eu falo sem parar, né? Mas é ótimo, tô aprendendo. O Idílio, ele fez um comentário aqui, mas foi o que você já respondeu, né? Podemos educar nossos filhos como nossos pais nos educou? Ou são tempos diferentes e temos... Ai, o trem tá subindo aqui. E temos que fazer diferente. E o que fazer diferente, né? Acho que você colocou aí, é buscar as respostas, ninguém sabe, né? Ninguém sabe, nós estamos vivendo uma transformação histórica importante. Nós estamos vivendo uma transformação histórica importante em todos os níveis, em todos os sentidos. Se formos parar para pensar, não é? Hoje, por exemplo, se você for parar para pensar, o conceito de autoridade está em crise. Uhum. E quando eu falo conceito de autoridade está em crise, em todos os sentidos. Se você for parar para pensar, a figura do padre está em crise, a figura do pastor está em crise, a figura do pai está em crise, a figura da mãe está em crise. A figura das instituições, as imagens das instituições, nós estamos vivendo uma crise da hierarquização de tudo. Então, como é que nós vamos redefinir esse mundo? Porque hoje, aos pais, não mais faz sentido aquela ideia de que eu mando e pronto, acabou. É claro que os pais têm que ter essa autoridade, mas como fazer com que isso faça sentido no universo dos filhos? Nós estamos vivendo o fim das relações verticais e estamos inaugurando o tempo das relações horizontais. Isso é tudo muito importante, não é? Exatamente. E já que a gente falou dos pais perdidos e esses adolescentes, né? Porque eu vou lá na minha avó e ela já fala, mas antigamente esses jovens eram diferentes, não era assim, não. Os jovens estão diferentes hoje? São jovens diferentes? Ou tinha também aquelas pessoas que falavam, não, que todo jovem é subversivo mesmo, todo jovem dá trabalho, independente de geração, a juventude é isso aí. A gente tem que entender que as épocas da vida são invenções sociais. Eu, como avó, eu faço curso de música e vocabulário para conversar com meus netos conforme a idade. Exemplo, minha neta de 9 anos, eu tive que entrar no TikTok. Viu só isso aí. É uma nova realidade, inclusive com as linguagens, né? É isso aí. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você me pergunta, mas os jovens antigamente eram a mesma coisa? Antigamente não existia jovem. O jovem é uma invenção moderna. Mas como assim? Quer dizer que antigamente não havia gente de 18 anos? Não, não é bem isso. Claro que havia. Mas é fundamental que nós entendamos que o jovem é uma invenção da década de 60, de 1960, e o adolescente é uma invenção da década de 1990. Para você ter uma ideia, antigamente, estou voltando bastante agora, no tempo, há 200 anos, não havia criança, não havia o conceito de infância, como nós temos hoje. Quem ajudou a inventar o conceito de infância como nós temos hoje foi o século XIX, 1800 e alguma coisa, com a poesia de Casimiro de Abreu. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então, quem era criança? A criança não existia no ambiente doméstico. Ela não existia no ambiente doméstico. Criança era tipo assim, o cachorrinho da casa, ficava lá com os criados, com as criadas. A criança não participava do núcleo familiar.
Só depois de uma certa idade, de 6 anos, 7 anos, só depois que ela pudesse falar e interagir. A criança não fazia parte desse núcleo. O século XIX é que passou a valorizar a ideia da infância. Que passou a valorizar a ideia da infância. E em várias culturas, até hoje, a criança não é parte da família. Por isso que lá nos evangelhos, por exemplo, a palavra de Jesus é tão impactante naquele contexto. Deixai vir a mim as criancinhas. Por quê? Porque naquele ambiente do Oriente Médio, ali no século I, criança não participava dos diálogos, não participava da vida social. O século XIX inventou a infância. Aí vem o século XX. Como era no século XX? O rapaz com 15 anos já se casava e já virava adulto. Não havia esse papo de juventude. Você passava da infância para a vida adulta. Ia trabalhar e pronto, acabou, constituir família e tudo isso. Quando eu falo, por exemplo, de meninas com 13, 14 anos já se casavam. E aí você tinha mulheres com 14 filhos, 15 filhos. Não existia o conceito de jovem. Não existia isso. Você passava da infância para a vida adulta. Por várias razões. Uma delas é que a expectativa de vida era muito pequena. No Rio de Janeiro do século XIX, a expectativa de vida era de 38 anos. Uhum. Então não dava tempo de ser jovem. Não havia esse tempo de ser jovem. Tem uma fotografia que aparece em quase todo o livro de história, em que aparece o Dom Pedro II com a barba enorme, grisalha. Poxa, ele tinha 38 anos. Então, a expectativa de vida era outra. Então, hoje, como a expectativa de vida aumentou, a medicina evoluiu, hoje há medicamentos, várias doenças são curadas, controladas. Então, o que acontece é que, como a expectativa de vida aumentou, sobrou mais tempo para inventarmos novas etapas da vida. Aí vem a década de 60, sexo, drogas e rock and roll. Uma época que permitia que o sujeito questionasse a vida e as estruturas. Criou-se a cultura da rebeldia. Então, o rebelde é uma invenção moderna. Esse que questiona tudo. Então, a década de 60 ajudou a inventar o conceito de juventude. E quando eu falo do conceito de juventude, cria-se toda uma nova época, com novas demandas psicológicas, com novas demandas culturais. Porque se você é jovem, você ouve música de jovem, usa roupa de jovem, você tem uma demanda comercial também. Cria-se todo um mercado para atender a esse novo gosto, que é o jovem. Agora, o que acontece? Ser jovem na década de 60, era ali a partir dos 15 anos você já era jovem. O que está acontecendo hoje, ou nos últimos 20 anos, 25 anos? É que o jovem está conseguindo independência financeira cada vez mais tarde. Ele tem que se formar, tem que se especializar. Dificilmente ele consegue independência financeira antes dos 28, 30 anos. O que acontece? Ele está ficando jovem por mais tempo. E se ele está ficando jovem por mais tempo, ele começa a ser jovem com 20 anos. Peraí, se ele começa a ser jovem com 20 anos, teve que se criar uma nova etapa de conflitos entre a infância e a juventude. E aí nós criamos a adolescência. E isso tudo acontece inconscientemente. E conscientemente também, claro. Porque existe todo um mercado que se aproveita disso. Mas é importante que nós entendamos o seguinte: isso tudo acontece com a própria dinâmica do inconsciente social coletivo. Então, quando você me pergunta, mas jovem antigamente não tinha isso. Claro que não, antigamente não havia jovem. Antigamente não havia jovem. Antigamente não havia adolescente. Então, nós criamos etapas em que, por exemplo, nós estamos vivendo uma época de pais carentes. Profundamente carentes. Pais que não querem que os filhos saiam de casa de jeito nenhum. E antigamente os filhos saíam de casa com 14, 15 anos. Então, como esses filhos não podem sair de casa de jeito nenhum, como eles não têm problemas financeiros para resolver,
outros problemas vão ser desenvolvidos, principalmente dentro de conflitos existenciais. Então, a adolescência é um comportamento atual, não é? E que tem se estendido absurdamente. O que tem hoje de gente de 50 anos, adolescente, né? Emocionalmente adolescente, uma geração Peter Pan, Nossa, incrível. né? E é isso aí. Bom, o Regis, Adriana Regis está aqui, ó. Mas Você o sabe que qual dos se dois é? mas o que se fazer quando os pais entram em uma discussão com o filho e se transforma em um bate-boca sem fim, onde os gritos de ambas as partes falam mais alto? E aí eu já emendo na minha pergunta. Como fazer para esse diálogo ser construído? Todo diálogo exige que percebamos que o outro é o outro. Isso é fundamental. Se eu converso com o outro, eu tenho que deixar o outro continuar sendo o outro. Então os pais têm que entender que os filhos são pessoas diferentes, que têm seus próprios sonhos, suas próprias necessidades. E os filhos precisam entender que os pais são pessoas de uma outra época, com outra cabeça, com outras vontades. Quando eu respeito o outro como outro, a conversa acontece num nível bem mais educado e bem mais respeitoso até. O que acontece é que os pais, a maioria, os pais, não querem conversar. Eles querem converter os filhos àquilo que eles pensam. Eles querem converter os filhos àquilo que eles pensam, àquilo que eles acham que é o certo. Eles querem que os filhos sejam suas imagens e semelhanças. Inclusive, é bastante perturbador para o filho ouvir o seguinte: olha, eu quero que você faça o que eu não consegui fazer. Essa é uma lógica que para o adolescente atual não faz muito sentido. Por que não faz muito sentido? Mas peraí, a minha vida é minha ou não é minha? É minha ou não é minha? Eu tenho autonomia ou não tenho? Então, Uhum, esse limite, não é? Tem que ser redefinido pelos pais de hoje. uhum. Tem que ser redefinido pelos pais de hoje. Isso que nós estamos conversando, que é bem interessante pelo seguinte: isso tudo que eu disse surgiu com aquilo que nós chamamos de sociedade burguesa. Quando eu falo sociedade burguesa, não é burguesa no sentido de ganhar dinheiro, não. É a sociedade burguesa que surgiu com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, essa coisa toda. É a chamada sociedade burguesa, que veio para substituir a sociedade medieval. Lá na Idade Média, né, 1200, 800 anos, a 700 anos, havia o tempo do rei, da nobreza. E naquela época do rei e da nobreza, o filho sempre era menor do que o pai. O filho era sempre menor do que o pai. Como assim o filho era sempre menor do que o pai? Porque à medida em que o pai morria, a terra ia sendo dividida e na Idade Média sempre o poder dos descendentes era menor. Por isso que o sobrenome era importante. Olha, eu não sou nada não, mas eu sou bisneto do rei fulano de tal. Aí acaba-se a monarquia, na França, por exemplo, com a Revolução Francesa, 1789, e inaugura-se no mundo o pensamento burguês. Para o pensamento burguês, o pai tem que se sacrificar para que o filho seja menor do que ele, seja melhor do que ele. Essa é uma lógica do mundo burguês, de que o filho sempre tem que superar o pai. Só que essa lógica burguesa não tem dado certo nos últimos 20 anos. Porque hoje, os filhos não querem ser melhores nem piores, eles querem ser outras pessoas. Então nós estamos vivendo uma crise identitária. E os pais, isso é normal, os pais querem que os filhos sejam suas imagens e semelhanças. E os filhos, mais do que em qualquer outra época, querem ser outras pessoas. Então, nesse novo tempo, não tem como brigar com o que está acontecendo. Não tem como você converter o seu filho a si mesmo. O que você pode fazer é orientá-lo, ajudá-lo, sem impor nada. Ah, e outra coisa que eu dizia aqui na semana passada:
sem tentar, por exemplo, só falar. De vez em quando você vai ouvir também. Nós estamos criando uma nova realidade com novas relações. Isso que eu estou dizendo afeta tudo o tempo todo. À medida em que o mundo muda, em que as coisas se transformam, tudo vai se transformando no inconsciente coletivo. Então nós estamos vivendo um novo tempo, com novas demandas, inclusive com novas demandas afetivas. Com novas demandas afetivas. Estamos vivendo uma época em que pais e mães estão perdidos porque sentem que os filhos não são filhos, ou eles querem ser outras pessoas, mas é isso mesmo. Essa é a nova realidade. O seu filho não tem que seguir a sua história e ser melhor do que você. Ele tem a história dele mesmo. Essa é a nova demanda. Isso que a gente está dizendo é tão sério e se transforma em todos os níveis possíveis, de época em época. Sério. De época em época. Enfim, perfeito, né? E teve aqui uma colocação, não sei se eu vou dar conta de achar. O Kings Poker Goiânia, ó, tá vendo? A maioria dos pais não sabem falar. Acho que isso faz mal para o crescimento da criança. Sim, sem dúvida. É o diálogo, né? Com certeza, é o diálogo. Isso é terrível, né? No sentido de que hoje, olha que interessante, hoje a criança quer falar. Diferente do que acontecia há 20, 30 anos, em que ela só ouvia e estava tudo certo. E estava tudo bem. Não é assim mais. Não é assim mais. Então, isso está mudando tudo. Isso está transformando tudo absurdamente. Isso que a gente está dizendo aqui, nós estamos conversando aqui, as pessoas não param para pensar. É que existe um negócio chamado inconsciente coletivo. O modo de pensar vai se modificando de tempo em tempo. O modo de pensar vai se transformando. Então, olha só o que acontece. Olha só o que acontece. O lugar de autoridade dos pais tem que ser repensado. Não que eles devam perder a autoridade, mas o jeito de exercer a autoridade tem que ser repensado. Quer ver? Vamos voltar a 1920. Em casa, no Brasil. Vamos. Oi? Minha mãe e a Sofia estão discutindo aqui no meio da live, professor. O que foi? Minha mãe colocou aqui. Filhos hoje não respeitam os pais e os mais velhos. Aí a Sofia, não tem nada a ver, mãe. Casos de família na live. Mas pensa só. No Rio de Janeiro de 1900, 3% da população sabia ler. 3%. A gente melhorou muito, né? 3%. Então, o que acontece? Numa família tradicional, no Rio, em São Paulo, Goiânia não existia ainda, havia a cidade de Goiás só. Se você fosse pensar nisso, qual era a única voz de autoridade que um adolescente, não havia adolescente, mas que uma pessoa de 12 anos ouvia? A única voz de autoridade que eles ouviam, do pai, da mãe, do tio, do avô. Não havia outra voz de autoridade, além dessas. E quando a criança podia frequentar a escola, a voz do professor, do diretor, tudo ficava no ambiente casa, escola. Mas aí vem década de 30 e Getúlio Vargas trouxe um treco chamado rádio. As casas começaram a ter rádio em casa. E aí, de repente, a moça já queria ser igual à atriz da novela do rádio. Ela não queria mais ser como a tia, nem como a avó. Aí o tempo passa, década de 60, cinema. Depois, anos 60, ainda televisão. Ou seja, se você for parar para pensar, o rádio, a TV, as novas tecnologias colocaram outros discursos dentro de casa. E os pais não são mais a única referência. O que eu vou fazer? Trancar meu filho num buraco para ninguém ter... Não é isso. Tem que se adaptar a essa nova realidade, a esse novo mundo. Sem dúvida. Sem dúvida. E hoje, então, com a internet, puxa vida.
o pai e a mãe são 1% das vozes que uma criança ouve ao longo do dia. Ela tem diversas outras vozes de autoridade. Se há 100 anos a mãe falava e pronto, acabou, era desse jeito, porque a voz da mãe era a única que a criança ouvia. Hoje a mãe não é só falar, ela vai ter que argumentar. Ela vai ter que provar por que ela está certa e os outros não. Então, nesse sentido, você tem que construir o seu discurso com o seu filho e, ao mesmo tempo, ponderar com o seu filho os outros discursos. Conversar sobre os outros discursos. Não adianta nada gritar, falar alto, isso acabou. Isso acabou, porque os outros discursos estão aí o tempo todo. Vivemos uma época em que o mundo está dentro de casa. Então o seu discurso tem que fazer sentido. Se ele não fizer sentido, não adianta impor pela força. Bom, Né? perfeito. O Eduardo está voltando um pouquinho na nossa conversa sobre uma colocação de Sócrates, que é o 5 séculos antes de Cristo, que falava, deixa eu ver, não vou conseguir pegar aqui porque ficou para trás, mas acredito que falava de uma juventude que, enfim, se puder me mandar a frase aí Digitar de novo? novamente, Por favor. para eu falar aqui com o professor. Deixa eu ver se eu acho aqui, Adriano. Não vou conseguir. Gente, tem muito. Nossa, Adriano, tem muita gente mandando mensagem. Não vou conseguir subir para ver qual que era a frase de Sócrates. Se puder me mandar novamente, Eduardo. Agora, vamos para a próxima pergunta. Depois desse caos, dessa falta de diálogo, de tudo que nós estamos vivendo. Deixa eu só falar mais uma coisinha sobre Sócrates, rapidinho. É que Sócrates fala muito de juventude, Platão também fala muito de juventude, só que na época deles, o conceito de juventude era outro. Na época deles, o conceito de juventude era outro. Dentro da cultura grega, a juventude em Atenas, por exemplo, naquela cidade-estado, daquele contexto, era o sujeito que era cidadão e que, portanto, naquela época o cidadão tinha que ser nascido em Atenas, tinha que ser homem, tinha que ser uma certa idade. Então, naquele contexto, a juventude estava associada ao preparo para a vida política na cidade, a vida na polis. A vida na polis. O cidadão, né, tinha que discutir os problemas da cidade. Então, ser jovem, naquele contexto, era preparar-se para a vida adulta. Só isso. Não é? Era preparar-se para a vida adulta em todos os sentidos. Tanto é verdade que esses jovens eram educados pelos mestres da época, como Platão, como Aristóteles. Certo? Vai lá. Excelente, então. Tem alguém também pedindo uma dúvida aqui, ó, Adriano. Professor Adriano, qual a referência do dado sobre a alfabetização no Rio de Janeiro em 1920? Foi o... Olha, o seu Valdemar está aqui também. Que honra, hein, seu Valdemar? Obrigada pela... Foi o Gustavo que perguntou isso. Já agradeço, seu Valdemar. Sou sua fã, viu, seu Valdemar? Parabéns pelo trabalho que você faz. Chique demais. Esse dado de 3%, você encontra, por exemplo, no livro chamado Rio de Janeiro Imperial. Rio de Janeiro Imperial. Certo? Eu acho que eu estou até com ele aqui. Eu posso andar aqui? Fica à vontade, aqui, ó, rapidinho. Deixa eu ver se eu acho. O nome é Rio de Janeiro Imperial. Vamos ver a bagunça ali. Peraí. Vamos conhecer a casa do professor Adriano. Não, vou falar bem baixinho. A Letícia está fazendo a Clara dormir ali. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ixi, eu não trouxe os óculos. Como é que eu vou achar sem os óculos? Dizem que Pode falar. Pode falar.
Não, dizem que a vida útil dos nossos olhos são 40 anos, é por isso que depois dos 40, inevitavelmente, nós vamos precisar de óculos, né? Mas no meu caso é a miopia mesmo. Eu sempre fui míope pra caramba. O Rio de Janeiro Imperial estava por aqui. Que faz uma busca do Rio de Janeiro Imperial e algumas observações também da virada do Rio de Janeiro do século XIX para o século XX. Mas eu acho direitinho aqui, é só entrar em contato comigo aqui pelo Instagram, que eu indico essa leitura. O Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, é de 1881 e teve pouco mais de 100 leitores, apesar de ser um clássico. E teve um pouco mais de 100 leitores naquela época. Mas pode ir falando, eu vou pegar meus óculos aqui e vou procurar. Tive que ler para o meu vestibular. Chique demais, né? Prestar vestibular. Chique demais, muito chique. Pode fazer a pergunta, eu vou procurando aqui e falando com você, se vocês não se importarem. Para falar um pouquinho... aqui, tem uma pergunta aqui da Elaine. Na contemporaneidade, a criança tem sido o centro da família. Há crianças que mandam na casa. Não estamos atribuindo às crianças uma protagonização excessiva? Com certeza. Com certeza. A criança está mandando. O que é interessante é o seguinte, os perdidos com a questão dos extremos. Ou os pais não dão atenção à opinião da criança, ou dão demais. É o equilíbrio que vai mudar isso aí. Porque o que acontece é o seguinte, a opinião da criança é importante? A opinião da criança é importante. Mas opinião da criança não significa ter os seus desejos atendidos o tempo todo. Não significa isso. Então, o que acontece? A criança tem que ter a sua opinião valorizada? Tem. Mas ela tem que saber que no momento de conflito predomina a opinião dos pais. Se a opinião dela entrar em conflito com a opinião dos pais, vai predominar a opinião dos pais. Então é essa a diferença, né? A questão do conflito. Então é isso que tem que acontecer. Então eu concordo, mas aí nós estamos criando uma outra questão, que é o seguinte, que é o surgimento de pais frágeis, que morrem de medo de a criança ficar magoada. E aí nós entramos em outro problema, que é identificar essa insegurança desses pais. Esse medo que os pais têm de magoarem os filhos, e então eles querem compensar qualquer falta por meio de presentes e fazendo tudo que os filhos querem. É claro que o filho tem que ter regra, é claro que ele tem que ter limite, claro, mas ele tem que ser ouvido também. A voz dele tem que ser importante, mas ele tem que saber que deve haver uma hierarquia de vozes. A voz dele não é a mais importante. E tem uma outra coisa que é... Sério, eu vou até sentar num banquinho aqui que eu achei, enquanto eu vou olhando ali atrás e procurando ali, ó. Tomara que eu ache. Que é o seguinte, muito sério isso que nós estamos conversando, que é o seguinte. A opinião da criança tem que ser valorizada? Tem que ser valorizada. Do jeito certo. E o que significa valorizar a opinião da criança do jeito certo? É que todo membro de uma família, de um grupo, tem que ser capaz de pensar o bem do grupo. Então, a criança tem que ser ouvida e tem que ser estimulada a dar opiniões sobre a casa como um todo. Se é uma criança de 10 anos, ela tem que pensar, por exemplo, poxa, esse sofá aqui não está legal, e conversa com os pais. Olha, minha avó está tropeçando nesse sofá que fica aqui no meio do caminho, vamos mudar de lugar? Esse tipo de opinião da criança, esse tipo de opinião tem que ser estimulado e valorizado. Tem que ser estimulado e tem que ser valorizado. Agora, o que acontece
é que a criança está tendo opinião demais sobre o que ela quer para ela. Então, as crianças estão sendo incentivadas, estimuladas a viverem fora da ideia de família enquanto grupo. Fora da ideia da família enquanto grupo. Então, esse é o grande problema. A opinião da criança tem que ser valorizada? Claro que tem. Mas que tipo de opinião? Como é que é essa opinião? De que jeito? É toda opinião? Ser valorizado é uma coisa, ser atendida é outra. Ser atendida é outra. Tem que haver limites? Claro que tem que haver limites. Não é? Às vezes tem coisa que a criança não vai entender? Claro! E é fundamental que ela não entenda algumas vezes. Até para ela entender o choque de hierarquias e perceber que tem que haver uma hierarquia familiar. Mas o mais importante é isso. Se você atende a tudo que a criança quer, compra tudo que ela deseja, ela vai perdendo o vínculo familiar, vai perdendo a capacidade de empatia, porque ela só se preocupa com o desejo dela e com aquilo que afeta a vida dela. Só. E com aquilo que afeta a vida dela. Ela tem que ser estimulada a pensar o coletivo, a pensar a família coletivamente. Pode falar. Não, tem um monte de pergunta aqui, ó. O problema é que os pais de hoje em dia não querem que seus filhos passem as coisas que passaram no passado sofrido. Então os pais deixam correr solto e isso, do meu ponto de vista, é o que... Isso é o meu ponto de vista. O que você me fala? Concordo Tem muita gente perfeitamente. falando do acesso das crianças à internet, às redes sociais, que tem sido mais Concordo. cedo e se isso tem atrapalhado a educação dos filhos. Concordo. Eu vou ter que pedir depois pro nosso amigo aí procurar para mim, que eu tenho que procurar numa bagunça que está ali em cima. Inclusive, todo dia a Letícia briga comigo para eu arrumar. Mas eu vou procurar e vou mostrar o livrinho. Bem legal. O Rio de Janeiro Imperial. Mas é o seguinte. O que eu acho que acontece? É que a vida humana tem alguns paradoxos. A vida humana tem alguns paradoxos. Sem dúvida. Um deles qual é? É que nós vivemos tentando evitar a dor, mas é a dor que nos faz crescer. Essa é uma das contradições mais interessantes da vida. Nós temos que lutar contra a dor, mas é a dor que faz crescer. E nós criamos uma realidade confortável demais para as novas gerações. E essa realidade confortável demais tem criado pessoas emocionalmente frágeis. Porque a vida está confortável demais. A vida está confortável. Tem dor de cabeça? Eu tomo um remédio. Não é? É confortável em todos os sentidos. No sentido físico, no sentido de saúde, a medicina evoluiu, muita coisa se transformou. A vida está ficando absolutamente confortável. E sem dor, sem sofrimento, a vida tem raízes rasas. A vida tem raízes rasas, sem sofrimento. Então, o que acontece é que os pais não devem tirar os desafios da vida do filho. Eles têm que ensinar os filhos a enfrentarem os problemas. Até a tristeza é importante para amadurecer uma pessoa. Ela não pode ficar triste o tempo todo, ela tem que saber dosar. Mas até a tristeza é importante para poder amadurecer uma pessoa. Não é? Por quê? Porque é sobre isso que a vida é. É sobre como nós aprendemos a enfrentar os desafios. Né? Eu me lembro, eu até falei disso semana passada, daquele desenhozinho chamado Divertidamente. Aquele desenho Divertidamente. Lá aparece uma protagonista, que é uma menina de 9 anos, sei lá quantos anos, e dentro da cabeça dela tem lá os bichinhos lá, aí tem a alegria, tem a raiva, tem a tristeza, e cada uma tentando exercer o seu controle. A alegria vive tentando calar a tristeza, mas no final, até a alegria percebe a importância da tristeza, algumas vezes, para amadurecer. Para amadurecer. Então, é claro que existem pais que evitam hoje
que os filhos ralem o joelho. E isso pode ser um problema. Isso Né? tem sido um problema, né? Tem outra Sem dúvida. pergunta aqui do, do Market Science, que é meu amigo Vitor. Eu acho que eu estou falando certo, vocês me perdoem. Que ele fala, acho que é a doxa, eu acho que essa é a palavra. A doxa está suprimindo a episteme em todo o contexto social. Opiniões são confundidas com argumentos e tal fenômeno acaba por estender a relação, por se estender para a relação familiar. Sim, essa ideia é a supervalorização da opinião do sujeito, não é? A ideia de que a opinião é mais importante do que o fato, não. Porque se eu acho, é verdade. Se eu acredito, isso é mais do que verdadeiro. É a supervalorização da opinião, né? Da doxologia, ou seja, daquilo em que eu acredito. Tanto é verdade que nós estamos criando a época da auto-verdade, né? É pior do que o fake news. Porque o fake news é Uhum. aquela mentira pensada para ser uma mentira. Na auto-verdade, não. Eu acho que é verdade porque eu concordo. Eu acho que é verdade porque eu concordo. Então, o que acontece é que quando o adolescente pensa assim, olha, para mim é assim, e para mim é assim, o que importa é o que eu acho. É uma situação perigosa, porque esse adolescente tem que entender que a opinião dele tem que ser importante para o grupo, e não só para ele. E não só para ele. Quer dizer, nós estamos criando uma sociedade que está deixando de pensar em grupo. E ao deixar de pensar em grupo, a própria ideia de família vai desaparecendo. O próprio conceito de família vai desaparecendo. Sabe a origem da palavra família? A palavra, a palavra família tem a ver com faminto, lá no latim. Família são aqueles que passam fome juntos. São os famigerados. Na verdade, tem pelo menos duas origens. Essa aí seria uma, de que família são os famintos, aqueles que passam fome juntos, aqueles que passam fome juntos, e também família era um tipo de escravo que havia na Roma antiga, eram os escravos de uma casa que passavam as dificuldades juntos, mas família é aquele pessoal que está junto no sofrimento. Só que a ideia de família está se perdendo. Uhum. Né? E vamos Fala aí. falar e por que existe agora tantos adolescentes que estão sofrendo com a ansiedade. É um problema sério, né? É um problema sério. É, a ansiedade hoje é um problema grave, é um problema universal. Ansiedade, depressão, essas coisas todas. Não é? Eu sou professor há 25 anos. Há 10 anos, há 15 anos, nós ouvíamos falar de ansiedade naquele sentido de, puxa, eu estou sofrendo por uma coisa que vai acontecer no futuro. Era essa a ansiedade daquele tempo. A ansiedade daquela época era isso. Não é? Hoje, se eu pergunto numa sala de aula de pré-vestibular, de Enem, quem aí já teve crise de ansiedade de passar mal e de ter que ser levado para o hospital? A metade levanta a mão. A metade levanta a mão. Quer dizer, há 15 anos, ter ansiedade era ter uma insônia, às vezes perder um apetite, o que no meu caso seria bom, mas assim, essas coisinhas assim, né? Essas coisinhas assim. Hoje não. Hoje o pessoal tem taquicardia, né? A pessoa acha que vai morrer, tem um ataque. Então, alguma coisa mudou na forma como nós internalizamos o mundo. Alguma coisa mudou assim profundamente no jeito como nós percebemos o mundo, no jeito como nós percebemos a realidade. E o que mudou? Uma série de coisas. Uma delas é isso que foi colocado agora há pouco, a supervalorização da doxa, ou do doxo. Quer dizer, a supervalorização da opinião, do que eu acho, não é? Do meu dogma, do que eu penso. Do que eu penso. A supervalorização da opinião fez com que o sujeito deixasse de perceber o outro como família. E essa
superindividualização deu ao sujeito a sensação de que ele está sozinho no mundo. E é terrível. Não, mas claro que o adolescente sabe que ele não está sozinho. Ele sabe que não está. Tem pai, tem mãe. Tá, mas o problema não é o que ele sabe. É o que o inconsciente dele percebe. Inconscientemente, hoje, nós temos a sensação de que estamos largados no mundo. E é terrível lidar com a sensação de estar sozinho no mundo. Essa é uma das causas. Outra causa da ansiedade na pós-modernidade é que nós mudamos absurdamente a nossa maneira de nos relacionarmos com o tempo, né? Nós mudamos o nosso jeito de pensar o tempo. Se antigamente passado, presente e futuro eram estanques e bem diferentes, hoje é tudo muito misturado. E as pessoas querem que o futuro aconteça hoje. E essa falta de capacidade de lidar com o tempo é outro elemento que tem provocado terríveis ansiedades. E tem uma outra coisa que é fundamental na adolescência. Na verdade, nós poderíamos enumerar aqui trocentas, mas só mais uma, vai. É que, chegando à adolescência, aos 13, 14 anos, esse adolescente começa a se preocupar muito com a opinião do outro adolescente. Com aquilo que o outro adolescente acha. Acontece que quando não havia internet, a opinião do outro ficava na escola. Até o bullying ficava na escola. Hoje, com as redes sociais, a opinião do outro nos segue o tempo todo, nas férias, em casa, no final de semana. E se você posta uma foto no Instagram, você quer saber qual vai ser a opinião dos outros. Então isso é bem interessante. De certa forma, esse é um dos grandes problemas do bullying hoje na escola. É que ele acontece de maneira virtual o tempo todo. O sujeito acorda, olha na internet e tem um monte de gente rindo dele. Poxa, é de surtar. Antigamente, quando o coleguinha ria de você, ficava lá na escola. Você ia para casa, só no outro dia é que você saberia como lidar com aquilo. Dava tempo de conversar com a mãe, de conversar com o pai, dava tempo de tentar resolver o problema e no outro dia era outro dia. Com a internet, não. Até a zoação ganha contornos absurdos. Não é? Então, esses aí são alguns dos pontos dessa ansiedade na adolescência hoje. Tá? Bom, falta 7 minutos para a gente terminar a live, tá bombando, mas de maneira rápida. Tente explicar para a gente como que será o futuro desse adolescente. Não tem como saber, né? Não tem como saber. Não tem como saber. Agora, uma coisa certa. Os pais hoje, os professores hoje, têm que dizer para os adolescentes que não tem como saber e que está tudo bem. Não tem como saber, mas eles vão descobrir como fazer. Eles vão saber como saber. Porque o grande problema é esse. O grande problema é esse. Se durante séculos os pais davam respostas prontas para os filhos e respostas que funcionavam para a vida toda, isso não é assim mais. Então, os pais hoje têm que preparar os filhos para se reinventarem todos os anos, o tempo todo. E que é normal isso. Não tem como ter uma regra que vai funcionar durante os próximos 5 anos. Daqui a 5 anos, eu vou ter que inventar novas regras. Isso está acontecendo, inclusive, no mundo profissional. Várias profissões vão desaparecer nos próximos 10 anos. E se antigamente você fazia uma faculdade e aprendia aquele conteúdo que você iria usar a sua vida toda, hoje é estudar o tempo todo. Estudar não só para absorver informações, mas para se reinventar o tempo todo. Não é? Saber quem você é não é
escrever você numa frase de pendurar na parede. Nós criamos uma realidade em que as pessoas não são, elas estão. E esse adolescente tem que aprender que ele terá que se redefinir todos os dias. Todos os dias. É isso que é preparar o adolescente para a pós-modernidade. É preparar para um mundo totalmente instável, em que o sujeito vai ter que ter o equilíbrio emocional. Por isso que o capital valioso, mais valioso nessa época, é o equilíbrio emocional, porque capacidade técnica hoje é fácil de adquirir. Tem tanto tutorial, que você aprende até a fazer uma cirurgia cardíaca vendo um tutorial no YouTube. Sim, mas o conhecimento técnico hoje não é mais o mais importante. É o equilíbrio emocional para se reinventar dia após dia. É isso. Bom, professor, vai acabar nossa live em 1 minuto. Mais uma vez, eu quero agradecer Eu que agradeço. Enfim, o pessoal está adorando. Foi a primeira live que eu fiz, diferente de política, foi com você, viu? E o meu Chique pessoal demais. aqui adorou. É Então, eu uma quero te honra. agradecer sempre a sua disponibilidade, as suas contribuições. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigadão. E quem perguntou lá do Rio de Janeiro, me manda o direct, que eu mando a foto do livro. Valeu, Obrigado. professor. Um abraço. Obrigadão. Boa Tchau, noite. tchau. Boa Até noite. mais. Tchau. Até mais.